O ex-presidente americano Thomas Jefferson declarou que fundamental é aplicar a lei a homens de todas as condições. O segmento sublinhado traz um verbo no infinitivo, e por isso, a oração em que esse segmento está inserido denomina-se reduzida de infinitivo. Então, fundamental é aplicar a lei. Então, aplicar a lei é fundamental. Então, aqui nós temos, olha, aplicar a lei a homens de todas as condições. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Vimos isso na aula de período composto por subordinação substantiva. Lembra? Tranquilo. O é um verbo de ligação e fundamental. É um adjetivo na função de predicativo. Formamos, então, aqui a oração principal. Beleza, então a questão pede o quê? A forma da oração desenvolvida. O que é uma oração desenvolvida? Na aula de reescrita, a gente trabalha bastante isso, né? Eu reforço isso além, logicamente, da aula de oração subordinada substantivo, tá? Uma oração desenvolvida é aquela que apresenta, primeiro, conjunção ou locução conjuntiva, então a conjunção, e a conjunção força que o verbo seja conjugado em modo e tempo verbal. Concorda comigo? Em modo e tempo verbal. Ok. Beleza, então isso é uma oração desenvolvida. Tá legal? Beleza, então olha só. Se é uma oração, eu sei que tem que ter verbo. Ele pediu oração desenvolvida. Então aqui, ó, por exemplo, a aplicação da lei, isso daqui, ó, é nominalização. Isso aqui fica fora. Nominalização. A gente trabalha bastante isso, né? Também na aula de reescrita, tá? Ok, tranquilo. A lei ser aplicada, veja que a locução verbal ser aplicada, eu tenho o verbo auxiliar ser, que ele é um verbo no infinitivo. Então esta oração está reduzida de infinitivo também. Fora. Aí nós temos oração desenvolvida, que se aplicasse, que a lei fosse aplicada e que se aplique. Tranquilo? Só tem um detalhe aqui, que é o seguinte, a banca, ela negritou e sublinhou aplicar a lei. Então veja que o objeto direto à lei teria que estar aqui também em todas as alternativas. Tá legal? Mas aqui, ó, numa tem, nessa aqui também tem, nessa aqui também tem a palavra lei, mas alternativas A e E não tem, né? Mas vamos lá, vamos considerar, né, que a banca colocou aí a lei também aí junto aí nas alternativas, tá legal? Ok. É importante a gente observar o seguinte, na oração principal o verbo está no presente indicativo. O que faz que, havendo então a conjunção integrante que, como aqui a gente vai observar, então isso vai forçar o verbo a ser conjugado em modo tempo verbal. Então esse verbo tem que estar, como na oração principal tem o verbo no presente indicativo, tem que se manter o presente. Então não cabe o pretérito imperfeito subjuntivo aplicar-se, nem fosse aplicada aí. Beleza? Cabendo então a alternativa é. Tá legal? Mas como eu falei, para realmente ficar certo, seria o quê? Fundamental é que se aplique a lei a homens de todas as condições. Então faltou aqui a expressão a lei aqui. A banca esqueceu, cara, né? A banca esqueceu de colocar aí o a lei. Tá legal? Belezinha, então, a alternativa é a correta.